Bom, hoje vou mostrar para vocês um vilarejo abandonado de mais ou menos 200 anos, que fica no Parque Natural de Garraf e é mais ou menos na mesma área onde eu fiz um outro vídeo meu que se chama Garraf e Valcarca, mas esses lugares estão um pouco mais para a costa e aqui é pro outro lado, na montanha. E a primeira impressão, assim, é que é um lugar bem inóspito, não tem nada. Vamos dar um giro aí. Chegando perto das casas, a gente vai ver uma igreja em ruínas. E, bom, bora lá, vamos ver o que tem lá dentro. Bom, na realidade, isso aqui, eles colocaram cercas, mas vocês vão ver aí que o pessoal abriu, né? A curiosidade é maior. E a gente vai lá dentro ver o que tem. Parece ser bem interessante. E vamos ver o que tem nesse lugar que parece bem misterioso. Bora lá. Antes de ser ruína, Jafra já era um lugar frágil. Na realidade, no início do vídeo, eu começo falando dos últimos 200 anos, mais ou menos. Mas esse lugar tem uma origem muito mais antiga. Os primeiros registros datam de 1139. Pouco depois, em 1143, o vilarejo é oficialmente passado de pai para filho. Um território pequeno, isolado, mas já reconhecido. Ao longo dos séculos, Jafra pertenceu ao poderoso monastério de San Cugat. Havia uma igreja, algumas casas, um sistema de vida simples. Mas algo nunca se encaixou completamente aqui. Em 1332, já se falava de um castelo, e ainda assim o vilarejo mal se sustentava. Um documento do século XIV mostra um detalhe inquietante: apenas uma casa ainda habitada. Em 1413, a igreja de Santa Maria de Jafra foi considerada praticamente inútil, não por destruição, mas por falta de pessoas. Jafra não colapsou, esse lugar simplesmente nunca conseguiu crescer. Bom, eu tô aqui na porta da igreja. Hoje está um dia meio nublado, vocês podem ver aí. Agora já são umas 6 da tarde e aqui é bem silencioso. Uau! Bom, vamos ver o que tem lá dentro. Tô curioso para saber. Uau! Olha isso. Olha que legal. As ruínas de uma velha igreja muito antiga. Grafite, como sempre. O pessoal vem e deixa sua marca aqui. E olha que legal isso aqui. Ainda dá pra ver como é que era mais ou menos a igreja. Um pouco do que restou. Vou entrar numa outra parte aqui meio escuro. Uau. Ainda tem o teto lá. Aí. E tem uma passagem aqui. Bom, eu vou para o outro lado para mostrar para vocês. Bora lá. Dá para se ter uma ideia de por que o local foi interditado. Olha essas vigas aí, praticamente caindo. O telhado lá, todo aberto. E isso aqui é perigoso, né? Mas a vontade de vir aqui é maior. Também não é um local tão grande. E, bom, eu vou dar a volta agora. Vamos sair da igreja e vamos dar uma olhada nas outras casas. Eu vou ter que dar toda a volta pelo outro lado da cerca.
para ver se eu consigo chegar nas casas. Mas dá para imaginar, né, que há mais ou menos 150 anos, ou talvez um pouco mais, dá para imaginar o porquê que essas pessoas acabaram abandonando esse lugar. É muito inóspito, é montanha para tudo que é lado, não tem nada perto aqui, e o acesso hoje é um pouco melhor, claro, mas imagina na época, o acesso devia ser muito complicado. Vamos ver o que tem aqui. Tem mais uma passagem aqui, vou ver se eu consigo chegar em algum lugar. Não, tem um portão, mas está fechado. Vou mostrar lá. Bom, eu vou lá para o outro lado. Vamos lá. Durante séculos, Jafra sobreviveu como pôde. Lenha, pequena criação de animais, e a partir do século XVII, vinhedos começaram a ocupar a paisagem. Por um momento, parecia que o vilarejo tinha encontrado um caminho. Em 1820, ainda viviam aqui 83 pessoas. A igreja foi restaurada, havia sinais de continuidade, até que algo invisível chegou. Um parasita microscópico que destruiu vinhedos em toda a Europa, e aqui acabou com o pouco que ainda sustentava Jafra. Sem cultivo, sem economia, sem motivo para ficar, ao longo das décadas, os moradores foram saindo, sem pressa, sem resistência, até que, em 1960, restavam apenas 19 pessoas. E depois de algum tempo, mais ninguém. Agora eu estou chegando aqui numa outra construção, que provavelmente era uma casa, que está mais ou menos na frente da igreja. Olha aí, ó. E o pessoal também abriu um buraco aqui. Aí, e a gente vai entrar, vamos lá. Uau, o vento aqui, eu pensei que era um carro passando. Mas começou um vento meio assustador aqui. Não sei se dá pra ouvir aí no vídeo. E aqui a casa abandonada, totalmente em ruínas. Olha aí. Tá bem precário. Eu vou dar a volta pra ver se eu consigo entrar pelo outro lado. É meio assustador o barulho que o vento faz. É super alto. Confesso que chegou a dar uma arrepiada aqui. Mas vamos ver o que tem lá do outro lado, se eu consigo entrar. Bom, eu consegui atravessar o outro lado da cerca e tô entrando aqui na casa. Aí, ó. Essa é a entrada. E vamos ver o que tem aqui dentro. Ela tá praticamente sem telhado, então o perigo já não é tão grande de cair uma viga, alguma coisa, mas ainda tem algumas vigas aqui bem danificadas, mas praticamente sem telhado. São mais as paredes mesmo. Ruína total. Nossa, me sujei todo aqui. E muita pedra. Aqui não tem tanto grafite. O pessoal acho que entra menos aqui. Mas parecia ser uma casa bem boa, de 2 pisos. E não sei, dá pra imaginar, né, quanta coisa aconteceu por aqui. Em quase aí, vamos dizer que quase 200 anos. Ficaram essas ruínas. Bom, agora eu quero ir lá pro outro lado, que tem mais umas casas do outro lado da igreja.
Hoje, o que resta de Jafra ainda está praticamente em ruínas. A casa do barão, as antigas moradias, a igreja com o que sobrou da sua reitoria, tudo listado no patrimônio arquitetônico da Catalunha. Nada foi apagado. Mas nem tudo aqui é história documentada. Existe um poço e uma história que nunca foi completamente explicada. Dizem que o filho indesejado da baronesa morreu ali, afogado. Alguns acreditam que foi um acidente, outros que alguém o empurrou, e que em certas noites ainda é possível ouvir não o vento, mas algo tentando sair. Outras histórias falam de piratas escondidos nas cavernas do Parque Natural de Garraf, de passagens secretas entre o mar e a montanha, de pessoas que desapareceram sem deixar rastro. Nada disso foi realmente provado. Mas em lugares como esse, o que importa não é o que aconteceu, é o que continua sendo contado. Bom, a sensação que eu tenho aqui é que esse lugar é bem misterioso, tem uma atmosfera, não sei bem explicar, um pouco densa, mas também tem muita paz aqui. É bem tranquilo, tá? Sensação de que, claro, muita coisa já aconteceu aqui também. Mas valeu. Eu acho que todas as casas que eu tinha para explorar, eu já explorei, não encontrei mais nada. É um lugar pequeno, o que sobrou foi muito pouco. Mas como eu falei antes, é um lugar bem inóspito, eu não encontrei ninguém aqui. Hoje é sábado e eu até achei que eu fosse encontrar alguém, mas isso aqui é muito isolado mesmo. Eu tive que andar por uma estradinha muito estreita por um bom tempo, depois uns 2 quilômetros de estrada de chão até chegar aqui. Então, por mais que as pessoas venham aqui, isso deve ser muito esporádico, como eu, e por isso é muito difícil encontrar alguém aqui. Mas eu acho que valeu o registro aí, mais um lugar, mais um lugar assim, né, fora do normal, interessante. E é isso aí, gente. Agora eu vou indo e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!